Olá, senhores. Boa noite. Sou o professor Tiago Carvalho. Estaremos dando início a este nosso quarto encontro de eletrônica 2. Deixa eu verificar aqui as propriedades do meu áudio, a fim de melhorar ao máximo a recepção de vocês. Sensibilidade está ao máximo, microfone. Bom, queria verificar, antes de a gente dar prosseguimento, ter uma conversa sobre essa disciplina, já que se trata do nosso último encontro, em relação ao áudio e vídeo. Queriam saber do senhor, do seu Luiz, André, se estão presentes nessa aula, saber o Carlos também, os demais estão presentes, saber se estão recebendo bem o vídeo e o áudio dessa gravação. Como é que está aí? Como é que estão recebendo o áudio e vídeo dessa gravação? Tudo legal? Alguém está tendo alguma pane quanto à recepção do vídeo? Está travando um pouco? Bom, a minha conectividade aqui afirma que está em valor satisfatório, está no arco verde. Já passaram pelo instrumento, tiveram oportunidade de ver o arco verde. O arco verde, operação legal. Ricardo, está ok? Porventura, que navegador os senhores estão utilizando para fim de navegação? Qual navegador os senhores estão utilizando? Poderiam responder, por favor, que navegador? O Google Chrome, Ricardo. Na última aula eu percebi uma diminuição na participação dos senhores, pouco participaram durante a aula. Eu diria que nesse encontro houvesse um envolvimento maior, já que as outras aulas os senhores participaram bastante, perguntaram. Esse que é o objetivo aqui, essa interatividade, a gente melhorar a qualidade do nosso processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, peço a colaboração de vocês para que possa estar opinando aqui conforme as perguntas forem se desenrolando nesse nosso encontro. Ok? Beleza, Danilson? Boa noite a todos. Josiel, Ivanildo, Ricardo. Todo mundo com áudio ok. Bom, como é que está sendo a leitura do material didático? Como é que tem sido o proveito dessa disciplina quanto ao material didático? Vocês estão conseguindo acompanhar ao passo que as aulas estão ocorrendo? Estão conseguindo ler o material didático antes dessa conferência que acontece nessa videoaula? Era importante que os senhores, antes da aula, conseguissem, se houvesse tempo hábil, estar lendo o material didático que foi feito de bom proveito, de excelente grado para vocês. Aconselho usar o Chrome, não utilizar outros, se porventura está utilizando o outro dando certo, ok, sem problemas, mas para inibir, diminuir, para atenuar a quantidade de panes, utilizem o navegador, utilizem o Chrome, que é o que tem apresentado melhor estabilidade para essa plataforma. Tá legal? Beleza, estou fazendo um curso com engenharia de produção, parabéns. Bom, porventura algum dos senhores trabalha já em companhia aérea? Alguns nomes já conheço, de outros encontros, alguns ainda não. Que companhia, porventura, os senhores trabalham? Já tem quanto tempo de manutenção já? Há 3 anos, já está chegando o CHT já, Sim, já chegou. UBCE, 15 anos de manutenção. TAM, Salvador, 9 anos. CCT, mas está próximo, está chegando já aos 3 anos para fim de CHP Avianca 4. Perfeito, legal. Bom, vamos dar início a esse nosso encontro. Na última aula nós paramos falando de conta lógica. Esse nosso encontro daremos prosseguimento, Acho importante, já que a banca cobra exaustivamente esse assunto. Eletrônica digital é um assunto bem cobrado na banca de aviônicos, então é necessário. O Luiz faz 19 anos como mecânico, parabéns, uma experiência bem vasta, legal. E também falaremos brevemente introdução a computadores, uma menor atenção
isso está de um assunto já de ser domínio já da grande maioria. Foquei em portas lógicas, já que alguns apresentaram, isso eu vi durante o fórum também, uma dificuldade maior quanto à eletrônica digital. Beleza? Beleza, professor pela Varig, VASP, TAM, Google, Aviação Militar. Legal, legal. Uma experiência bem grande. Bacana. Bom, vamos dar início a esse encontro. Segue as mesmas indicações das aulas anteriores. Qualquer dúvida, vocês podem estar interrompendo, podem estar perguntando aqui, tá? Vamos tentar solucionar o passo que a gente vai, com o transcorrer da aula, pode estar perguntando. Beleza? O Luiz está travando muito. Bom, sugiro que reinicie o seu navegador, Luiz. Verifique sua conectividade, né? Tem alguns sites na internet. Você pode estar verificando a velocidade da sua conexão, às vezes por motivo de chuva, SpeedNet, se não me engano, o SpeedTest é um site que pode estar verificando a velocidade da sua conectividade, tá? Bom, vamos lá. Portas lógicas. Na aula anterior, nós vimos a porta END, que nos dá a ideia de um circuito de série, né? A porta E. Se a gente fosse representar por um circuito, a simbologia dele seria um circuito de série, né? Com duas chaves seriam as entradas e a saída. A gente associou ao acender ou apagar de uma lâmpada, né? Atribuindo duas situações, dois níveis lógicos em diferentes, certo? Bom, vimos a porta OR também, a porta OU, que nos dá a ideia de adição. Nós verificamos também a sua simbologia, a BNT, né, que também é utilizado pelo mundo, certo? Bom, vimos a porta NOT também, a porta não, né, a porta de negação. Nada mais é do que a inversão de valores, né? Se tu tem 0 na entrada, ele inverte a tua saída e apresenta o valor lógico 1. Então, tem 1 na entrada, a inversão desse valor é um nível lógico 0, né? É a inversão do nível lógico. Perfeito? Tranquilo? Deu para relembrar a aula anterior? Estão conseguindo relembrar, fazer um flashback em relação ao nosso último encontro? Zero pano até aqui? Ok, tranquilo. Bom, hoje damos início à porta lógica NOT, né? O que é a NOT? Não, perdão. A porta NOR, que seria a NOT, né, em adição à porta OR, ou seja, nada mais é do que você negar, fazer a negação de uma porta OU, certo? A porta NOR é a não OU, perfeito? Então é o hibridismo, né? A gente pode juntar duas portas lógicas, a porta OR e a porta NOT, ela dá a origem à porta NOR ou não OU. Bem, a simbologia nova, que isso não é se preocupar, quanto à banca, uma vez que a banca não adota isto, certo? Talvez, né, daqui a uns anos, caso haja mudança nas apostilas da ANAC, a FA já se preocupou em 2012, 2013, ela fez umas apostilas novas, tanto de GNT como célula. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o curso foi reformulado na FA. A habilitação de aviônicos na FA é algo à parte, não é trazido como curso de mecânico aeronáutico, né? Então não houve uma reformulação quanto a esse material, certo? E sim a adoção de livros didáticos, né, que é utilizado pelo governo americano nas principais escolas lá. Um dos livros, você consegue até achar pela internet, você pode fazer a aquisição dele. Desculpa, escrevi de forma errada. São os princípios de aviônicas. O princípio de aviônicas é um livro bem legal, um livro com uma linguagem acessível. Se vocês trabalham na manutenção, creio que não terão dificuldades. Traz conteúdos bem interessantes quanto à aviônica, inclusive traz um pouco de eletrônica também. Né? Deve ser a tendência nos cursos de mecânico daqui a algum tempo a adotarem um material semelhante
até por trazer esses materiais didáticos, trazer equipamentos que a apostila hoje, quanto à parte de comunicação, a parte de navegação, não considerem, né? Tipo, ele não traz o TCAS, não traz GPWS, não traz o ADS, né? O sistema de vigilância automática, que vai entrar a fim de substituir os radares, né? Então, é provável que haja uma reformulação dos cursos de manutenção aeronáutica no Brasil por conta da ANAC, a fim de se enquadrar de acordo com a FAA. Tá? Então, quanto à parte de eletrônica digital, né, a porta NOR, a porta não ou, é a simbologia nova, é a que vai cair na banca de vocês, perdão, a simbologia antiga é o que vai ser cobrado na banca da ANAC. Tá? Normalmente, quanto à porta lógica, ela costuma trazer a ideia geral da porta, né, o quanto à tabela verdade. Então, o que seria a expressão matemática, né, a expressão aritmética, perdão, a expressão algébrica, a fim de simbolizar essa porta? Toda vez que você negar essa barra colocada na parte superior, quer dizer uma negação. Então, a partir de agora, depois de falar A mais B barrado, o que é o A mais B barrado? É o que está sendo trazido aqui em questão. Né? É o A mais B, tudo isso barrado. Note que A mais B barrado, a barra, né, a negação do todo o conjunto A mais B, esse resultado aqui, é diferente. Deixa eu colocar aqui uma caixa de texto. Vou tentar assim. Bom, ao invés de trazer a barra, já alguma dificuldade aqui de não teria como colocar essa barra em cima, certo? Eu vou trazer por aspas. Então, a aspas, ela vai nos corresponder a uma negação, certo? Então, uma negação. Então, quando eu quero trazer, dizer que eu vou negar o valor lógico A, eu vou dizer que é asterisco, certo? Esse quer dizer que o A é a negação do A. Tá legal? O asterisco, não, perdão. As aspas. Toda vez que eu trouxer com aspas, eu vou dizer que aquele valor lógico está sendo negado, tá? Vamos combinar assim, é a convenção que eu estou fazendo para fins de poder orientar de melhor. Então, o que significa o B com aspas? Seria a negação, tá? A negação do valor lógico B. Então, se o A equivale a 1, certo? O A barrado vai equivaler a 0. Eu estou negando ele, tá? A barra e o aspas têm a mesma função, que é a inversão do valor lógico, tá? É a negação deles. Perfeito? Entenderam a convenção que eu fiz para poder explicar algumas coisas para os senhores daqui para frente? Os senhores entenderam? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo até aqui? Tá? Então, é a convenção que eu fiz, em termos de digitação aqui, com alguma dificuldade, é a convenção que eu fiz para explicar melhor. Tá legal? Não sei se eu teria esse recurso aqui. Bom, o que seria a porta NOR? É o A mais B, tudo isso barrado. Note que A mais B barrado, o A mais B barrado, A mais B, tudo isso negado. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa do que A barrado mais B barrado, tá? A negação da soma como um todo não é a soma das negações. Então, não é você quebrar a barra aqui no meio, né? Fazer essa divisão aqui e achar que ele é A barrado mais B barrado, tá? Não faça isso. Com a tabela verdade nos prova que não é desta maneira. Então, vamos à tabela verdade, né, referente à expressão lógica da porta OR, né, como é que ela funciona. A mais B,
né, o A igual a zero, se o B for igual a zero, aqui eu vou colocar todos os casos possíveis de duas entradas, né? Lembrando que essa porta aqui é a porta OU, né? E esse símbolozinho, essa bolinha aqui, ela nos designa a negação, certo? Então, ela é a porta A mais B, porque isso é uma porta OU, e no final, tudo isso, o resultado está barrado. Então, é A mais B barrado. Essa aqui é a porta NOR, ok? Tranquilo? Bom, e dessa maneira eu estou listando aqui todos os casos possíveis, né, em termos de variáveis, né, nível lógico, uma vez que tem duas entradas somente, tá? 0 e 0, né? 0 mais 0 vai dar o quê? 0. Já que eu vou barrar, eu vou negar esse valor, então ele vai atingir nível lógico 1. 0 mais 1 dá 1. Só que eu tenho que negar esse valor, a negação do 1 dá 0. 1 mais 0 dá 1. Negando ele, dá 0. 1 mais 1 dá 1. Então, negando 1, vai dar valor nível lógico 0. Então, essa aqui é a tabela verdade, né, tabela verdade da porta lógica NOR. Então, a porta lógica NOR é a porta lógica OR com saída negada. É o que está explicitando, a porta lógica OR com a saída invertida. Pode observar que os níveis lógicos de saída da tabela verdade NOR é uma negação dos níveis lógicos de saída, né, da tabela verdade OR. Então, bastava negar a saída, né, se eu não tivesse toda a saída da porta lógica OR, negando equivale a uma porta lógica November OR, ou NOR. Perfeito? Tranquilo? Entenderam? Alguma dúvida, pessoal, em relação à porta lógica NOR? Querem perguntar alguma coisa? Conseguiram compreender? Conseguem montar a tabela verdade em relação à porta lógica NOR? Zero, Tony? Bom, a porta NOT, né, a porta de negação, nada mais essa é a simbologia, tá? Essa é a simbologia da porta de negação. É somente negar, né? Tem uma determinada entrada, você negar ela, é somente colocar uma barra em cima, seria o A barrado. Então, se o A é 0, a saída será 1. Se o A é 1, a saída será 0, uma vez que a ideia é resolver essa negação. Bem, vamos ver agora duas portas lógicas, né, que dão um pouco mais de dor de cabeça. Essa aqui é a porta lógica exclusive OR, ou conhecida também como XOR, X-Ray Oscar Romeo. Bom, conhecido também como porta ou exclusive OR, perfeito? Bom, como é que é a simbologia? Ela é parecida com a porta OR, só que ela leva esse traço aqui a mais, né? E como é que a gente vai obter a expressão lógica dessa porta lógica, né? Qual é o circuito equivalente? Bom, a saída dela é A, agora ou exclusivo, né, simbolizado por esse mais, e essa bolinha aqui, exclusivo B, né? Não é nem A mais B, nem A vezes B, é o A exclusivo B. Aqui tem a tabela verdade dela, eu vou tentar desenhar aqui como é que se chegou a esse valor. Como é que chegou a essa tabela aqui. Bom, vou tentar fazer uma tabela verdade aqui. Vamos ver como é que eu vou tentar decifrar aqui para vocês. A barrado, B barrado,
Aqui vou botar A barrado. O asterisco vai simbolizar uma multiplicação, tudo bem? A barrado vezes B, depois A vezes somente o B barrado. Bom, o A, vou fazer todas as combinações aqui. O A valendo 0, o B valendo 0. Quanto vai valer o A barrado nessa condição? Eu queria agora participações hoje para que possam entender, tá? Quanto vale o A barrado? A barrado, né, que é o A com essas aspas, é a negação do valor lógico A. Se você tem 0 como valor lógico A, então A barrado vale 1. Perfeito? Quanto vai valer o B barrado? Perfeito, 1. Agora, por quê? Porque o B barrado é negar o valor lógico B. Semelhante modo, quanto vai valer essa multiplicação? A barrado vezes B. Basta a gente olhar esta multiplicação aqui, ó. A barrado vezes bravo, perfeito? Alfa barrado vezes bravo. Vocês compreendem tranquilamente? É melhor falar no alfabeto fonético do que falar A e B? Ou vocês preferem A e B ou alfabeto fonético? Falar em alfa, bravo, Charlie. A e B, perfeitamente. Vamos proceder dessa maneira. Quanto vale a multiplicação de A barrado vezes B? Bom, A barrado vale 1. E o B, nesse caso, vale 0. 1 vezes 0 dá 0. Então, o valor lógico a essa função aqui é 0. Bom, que multiplicação que eu quero agora? Eu quero A vezes B barrado. O A vale quanto? O A vale 0. E o B barrado vale 1. Então, 0 vezes 1 vai dar 0. Perfeito? Agora, quem vai ser esse cara aqui? Vai ser a soma do que eu vou chamar de... Essa expressão aqui, eu vou dar um nome a ela. Vou chamar de expressão 1. Tá? E essa expressão aqui, eu vou chamar de expressão 2. E, por último, eu vou somar a expressão 1 mais a expressão 2. Certo? Deixa eu colocar aqui numa ordem que a gente consiga se comunicar melhor. Bom, vamos lá. Então, a expressão 1 deu 0 e a expressão 2 deu 0. Quando eu somo 1 com a expressão 2, o que eu obtenho? 0 mais 0, que vai dar 0. Pô, Thiago, não entendi. Vamos fazer mais uma linha. A segunda situação, o A igual a 0, agora eu vou ter que mudar o B, né? O B igual a 1, que eu vou fazer as 4 possibilidades. Beleza? Estão compreendendo até aqui? É um pouco trabalhoso, né? Pela quantidade de colunas, mas vocês vão conseguir obter a tabela verdade sem maior dificuldade. Vamos lá, vamos fazer de novo. Nesse caso aqui, quanto vai valer o A barrado? O que é o A barrado? O A com essas aspas. O A barrado é a negação do valor lógico A. O A, nessa situação, vale 0. Então, quanto vai valer o A barrado? 1? Todos concordam que é 1? Carlos dizendo, o que é o A asterisco? É a negação do valor lógico A, perfeito? Se o valor lógico de A nesta linha vale 0, você fazer a inversão dele, o A barrado vale 1, certo? E quanto vai valer o B barrado nessa situação? É inverter o valor lógico de B correspondente a essa linha. Se o B vale 1, se você fizer a inversão do mesmo, ele vai valer quanto? 0. Perfeito. Vamos dar continuidade. Agora eu quero o quê? Eu quero fazer o A barrado, né, o A duas linhas, vezes o B.
É só fazer essa multiplicação. 1 vezes 1 dá quanto? 1 vezes 1 dá 1. Perfeito? Isso aí, vamos respondendo, vocês vão errando e vão acertando também, conforme vão entendendo o dinamismo da coisa. Que linhas eu quero pegar agora? Eu quero pegar o A, que vale 0, e multiplicar por quem? Por B, duas linhas. Então, é 0 vezes 0. Isso vai dar 0. Perfeito? Bom, e agora, por último, que resultado eu vou obter? Eu vou somar o que eu chamei de expressão 1, que nesse caso tem um valor lógico 1. Vou adicionar a expressão 2, que nesse caso vale 0. Então, 1 mais 0 dá 1. Perfeito? Bom, agora eu vou fazer uma terceira situação, né? Com A valendo 1 e o B valendo 0. Tá? Vamos lá. Me respondam, por favor, quanto vai valer a negação do valor lógico A para esta linha? Quanto vai valer o A barrado, né? A negação do valor A? Quanto vai valer a negação do valor A? Isso, já que o A nessa linha vale 1, negando ele vai dar 0, perfeito? Vamos lá, vamos devagarzinho. E o B barrado? Nesse caso aqui, o B, que é essa coluna, vale 0. Você negando ele vai dar 1. Isso aí, perfeito, Zé. Pessoal, vamos participar também, né? Deixar o Zé respondendo sozinho, vamos dar o colega também, né? Que multiplicação que eu quero agora? Eu quero o A duas linhas vezes o B. Então, é esse 0 aqui vezes esse 0. 0 vezes 0 dá 0, perfeito? Agora eu quero o A, que é o 1, vezes quem? O B duas linhas. Então, é 1 vezes B duas linhas, que é 1. Então, esse resultado dá 1 também. Perfeito. Agora, por último, o que a gente está fazendo? Está somando, né? Esse 0 mais esse 1, que é a expressão 1 mais a expressão 2. Por final, vai dar 1. E por último, qual é o último caso que eu tenho que observar? Quais valores lógicos de A e de B para fechar essa planilha aí? Para fechar essa tabela verdade? Qual é a combinação que eu não fiz ainda? É o A valendo quanto e o B valendo quanto? Perfeito, o A valendo 1, é isso aí, Ricardo. E o B valendo 1 também. Então vamos devagar. Ricardo, quanto é que vale o A barrado? Que é a negação do valor lógico A para esta linha. Perfeito. Leandro, quanto vale o B barrado, que é a negação do valor lógico de Bravo nessa linha? Legal, isso aí. Perfeito. O que eu quero fazer agora? Quero multiplicar o A duas linhas, que vale 0, vezes quem? Vezes o B, que vale 1. 0 vezes 1 dá... Aqui, lembra que é multiplicação. 0 vezes 1, perfeito, dá 0. Já nessa coluna aqui, o que eu quero multiplicar? O A, que vale 1, vezes B duas linhas, que vale 0. 1 vezes 0, 0, perfeito? E por último, que é a última coluna, o que eu faço? Eu vou somar essa coluna que eu chamei de número 1 com essa coluna, esse resultado, essa expressão que eu chamei de número 2. 0 mais 0 dá 0, perfeito? Então, note que a porta lógica XOR, ela é resultante da expressão lógica A barrado vezes B, né? Mais A vezes B barrado. Perfeito? É o que nós fizemos. Nós somamos, ó, isso aqui é o que eu chamei de 1,
Isso aqui eu chamei de 2. A barrado vezes B, e aqui A vezes B barrado. Então, quando você soma, essa, na verdade, é a tabela verdade. Ó, pode notar, com A e B igual a 0, o resultado deu 0. Então, vamos pegar a tabela verdade aqui. Ó. A e B igual a 0, o resultado deu 0. Segunda linha, A igual a 0, B igual a 1. Teve resultado 1. Então, é 0, 1, 1. Terceira linha, A igual a 1, B igual a 0. Deu como resultado 1. Então, ficou sempre 1, né? 1, 0, 1. Quando alfa e bravo são iguais a 1, o resultado deu 0. Note que coincide, né? É a expressão fidedigna para fins de você obter a tabela verdade de uma porta XOR. Ok? Bom, resumindo para a sua banca. O que você precisa saber disso aí? A saída é 1. Se uma entrada é igual a 1, ou a outra entrada é 1, mas não ambas. De uma maneira mais simples, né? O rol da saída é 1 se as entradas são diferentes e 0 são iguais. Se as entradas são iguais, a saída vale 0. Então, 0 e 0, saída 0. 1 e 1, saída 0, porque são iguais. Né? Entradas de valores lógicos iguais produzem saída nula. Entrada de valores diferentes produzem saída 1, igual a um nível lógico alto. Isso define a porta lógica XOR. Beleza? Carlos, alguma dúvida em relação à porta lógica XOR? Então, toda vez que você tiver uma porta lógica XOR, se as entradas forem iguais, o nível lógico é 0. Então, 0, 0 e 1 produz nível lógico 0. Se é diferente, né? É nível lógico 1. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram compreender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Né? No curso presencial, a gente tem um pouco mais de tempo de destrinchar essa tabela verdade aqui e explicar um pouco melhor. Tá? A gente conseguiu já falar bastante em relação à porta XOR, como é que ela é obtida na verdade, a gente fez o step by step aqui, né? O passo a passo, a fim de obter a porta lógica XOR. Tá legal? Tranquilo? Dúvida? Bom, o que você nota na porta X, né? Essa porta lógica é exclusive, né? Exclusive NOR, o XNOR, X-Ray NOR, né? Alguns chamam de XNOR, alguns locais chamam de X-Ray NOR, né? XNOR. Nada mais é do que a negação daquela porta lógica anterior. Note, vamos ver como é que ficou a saída na porta XOR, né? XOR. 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Então, onde era 0 ficou 1, e onde é 1 ficou 0. Por quê? Porque é somente a negação. Né? O que eu fiz? Eu neguei. Antes era exclusive OR. Já que eu neguei, a saída também será invertida. Né? Aí, depois você pode fazer a tabela verdade, né? Depois você pode fazer um cálculo, não vou fazer aqui. A porta XNOR, ela é resultante de A vezes B, mais A barrado vezes B barrado. Tá? Você pode fazer a tabela verdade, faz a coluna do alfa, do bravo, aí depois faz do A barrado, depois do B barrado, depois faz do A vezes B, e depois do A barrado vezes B barrado, e por último a soma delas. Tá? Você pode fazer essas 7 colunas, fazer o passo a passo e obter essa tabela verdade aqui. Bom, lá na porta anterior, quando as saídas eram iguais, ele produzia nível lógico 0, tá?
Na porta X NOR, X-Ray November Oscar Romeo, agora ao contrário, toda vez que os níveis lógicos de entrada forem iguais, a sua saída terá nível lógico. Tá? Agora, quando produzirem níveis lógicos diferentes, a sua saída terá nível lógico 0. Tá legal? Tranquilo? Conseguiu compreender? Alguma dúvida, pessoal? Bom, vou dar prosseguimento. Quando você vai ver lá o datasheet de um PM, de um circuito integrado qualquer, você consegue observar lá no esquemático dele, né, de acordo com a pinagem, onde estão as entradas das portas lógicas. Tá? Cada CI possui uma quantidade de portas lógicas diferente, como a gente viu, né, até a nova porta lógica recebia uma designação de nova porta lógica até C1099, era outra designação, né? E assim por diante. Então, consigo ver isso aqui, o que é uma porta. Que porta lógica seria esta aqui que estou circundando? Que porta lógica é esta aqui? Ou melhor, todas elas são iguais, né? Você concorda que isso daqui é uma porta lógica NAND? Porque era uma porta não, né, com a sua saída negada. Então, ela é não AND ou porta NAND. Perfeito? É a porta AND com a sua saída negada. A porta NAND, a não, é not AND. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram visualizar? Alguma dúvida? Ok. Bom, existe o que a gente chama de forma canônica adjuntiva, né, a forma canônica mais utilizada. Para cada uma das entradas, atribui o valor 0 ou 1, estabelecendo a expressão representativa da função f igual a 1, certo? Isso é utilizado agora algumas vezes, né? Não é objetivo a gente entrar em termos de conta para fazer isso, somente ver a representação da mesma, né? Qual a expressão originada para que essa função desse 1? Bom, para que essa multiplicação aqui desse 1, eu não posso ter nenhum nível lógico 0, porque na multiplicação, se apenas uma das entradas, um dos fatores for 0, a multiplicação ela terá valor lógico nulo, perfeito? Então, note, se eu colocar isso daqui para eu tornar o valor lógico 1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que negar esse A. Então, portanto, o A foi barrado. O Bravo já possui um valor lógico 1. E o Charlie possui nível lógico 0 para que eu torne ele 1 e essa função tenha como resposta, tem como ser valor lógico 1, basta negar o valor de Charlie. Né? E assim foi feito nos demais também, toda vez que aparece o 0, ele teve o seu valor negado. Então, 1 no 0, 0, então é alfa vezes Bravo barrado vezes Charlie barrado, certo? Então, alfa vezes Bravo barrado vezes Charlie barrado. E assim se obteve os níveis de saída igual a 1, era o que era pretendido. Bom, os 6 apresentam algumas características importantes. Uma delas é o tempo de propagação, ou propagation delay, né? O atraso que gera entre você aplicar o sinal na entrada e o quão rápido isso é processado para que essa resposta esteja disponível na tua saída, né? Haja a transição de nível lógico 0 para nível lógico 1. Esse tempo é chamado tempo de atraso, ou o tempo de propagação, chamado propagation delay. É a medida do tempo de operação de circuito lógico. A velocidade de operação é uma das características mais importantes e para a maior parte das aplicações digitais, uma alta velocidade de operação, ou seja, um baixo tempo de propagação é benefício. Então, quanto mais rápido for a resposta, né, de transição de nível lógico para outro, melhor será o teu circuito integrado. Entre o nível lógico 0 e o nível lógico alto, seria o 100%, existe o que a gente chama de tempo de subida, né? Esse tango Sierra aqui, esse TS. Tempo de subida é medido entre 10% da amplitude do sinal até os seus 90%, perfeito?
Isso é o que é chamado tempo de subida. Circuitos combinacionais, né? Circuitos lógicos básicos. A ANAC vem perguntando, né, quais são as portas lógicas, os circuitos lógicos básicos que são conhecidos, né? Ela vem lá, AND, aí bota uma NAND, uma NOR. Ela faz uma salada dessas portas lógicas e pergunta quais são os circuitos lógicos básicos. Os básicos é a porta AND, a porta E, a porta OR, conhecido como U, e a NOT, conhecido como não. Os circuitos lógicos universais são as portas NAND e NOR, originárias das portas lógicas básicas, circuito lógico básico. E os comparadores, os circuitos comparadores, são as últimas duas portas que nós tivemos a oportunidade de ver, que é a XOR e a XNOR. Tá? Então a ANAC já andou perguntando, né, quando se vai ter simulado de algumas escolas aí, você costuma ver muito isso, essa pergunta aqui caindo, porque isso aqui é assunto de banca. Muitos alunos têm reportado que essa questão tem sido recorrente quanto à banca da ANAC. Codificadores e decodificadores. Né? O codificador tem a função de traduzir um código, né, conhecido ou comum para um código conhecido, desconhecido ou incomum. O altímetro, por exemplo. Qual o nome do altímetro que ele tem interface com o transponder? Que ele pode transmitir o seu código, né? Um código em código grego, que é a fonte de altimetria. É um BCD com Gray, é uma mistura entre eles. Qual o nome do altímetro que tem interface com o transponder? É chamado altímetro codificador, porque ele tem uma linguagem e o transponder que vai traduzir isso consegue ler aquele código traduzindo numa informação útil que ele possa utilizar e depois transmitir para o radar secundário, né? E o radar secundário venha conseguir decodificar também a altitude ou o código transponder, né? que depende do modo de operação, se é o modo alfa ou o modo char. Tá? Bom, tem o decodificador BCD de 7 segmentos, dependendo do valor de entrada. Você consegue formar esse display de 7 segmentos, né? São esses displays que você consegue ver alguns transponder. Me fugiu o fabricante agora. Você tem a parte frontal, né? A parte de LED, você consegue ver o código transponder ali, tá? Aqueles códigos de 4 números, cada código dele é um display de 7 segmentos em diferentes, tá? Então, isso aqui é a cara de um CI, aqui é um segundo integrado 7448, perfeito? Dependendo do nível de tensão em cada entrada, né? Cada entrada é um nível A, uma entrada A, B, C, D, enfim, cada entrada é diferente, vai gerar uma série diferente, vai fazer que alguns LEDs venham se acender ou não, né? Multiplexadores e demultiplexadores. O mux da vida e o demultiplexador. Qual é a função de um multiplexador? Multiplexador são componentes que permitem selecionar um dado dentre diversas fontes, como uma chave seletora de várias posições. Né? Então você tem várias informações, ele vai canalizar e vai depois desempacotar isto de forma que seja útil a quem interessa. Então, você pode ter vários. Vamos trazer um exemplo de multiplexador. A parte de sistema de áudio, né? Você pode ter no alto-falante um áudio de VHF, um áudio de VHF, um áudio de quando era utilizado ainda os ADFs, NDBs da vida. Então, a tua central de áudio, a tua REL, ela fazia compactar todos os áudios, né? Empacotar todos eles e entregava ao alto-falante lá no painel da cabine, que eu queria selecionar o que eu queria ouvir, né? Se é o VHF1, VHF2, eu abria o splash, abria o áudio daqueles áudios que eu, porventura, quisesse ouvir, perfeito? Mas ele empacotava todos os áudios, né? Pegava todos os receptores, receptor de HF, de VHF, o código MOS de um VOR, por exemplo, o código MOS de um Localize, enfim. Pego todos os áudios, né? Misturo todos eles, e depois, o que for interessado a mim, eu consigo selecionar, né? Que eu poderia comparar os Alpha Bravo Charlie, essas entradas aqui,
seriam os diferentes sinais de áudio que eu tenho dos equipamentos aviônicos de solo. O Sierra 0, Sierra 1, Sierra 2, eu poderia comparar ao painel de controle de áudio, selecionar um VHF1, um VHF2, um VHF3, deixa eu ter VHF anteronave, um HF, selecionar o canal, quero ouvir o código MOS, uma estação de VOR, quero ouvir o código MOS, um localizer, quero ouvir o áudio que me for conveniente, tá? E a saída, eu vou colocar eles tudo num único elemento, pode ser no fone de ouvido, pode ser no alto-falante também, no speaker, tá? É essa maneira que trabalha o multiplexador. Empacotar tudo e dependendo do que você selecionar, a saída diferente, ele vai te entregar isto, ok? O demultiplexador, ele tem o seu papel inverso, Então, ele tem uma única entrada e diversas saídas. Então, ele é o desempacotador, ele é o demultiplexador. Essa ideia de demultis, a gente pode também pensar no modulador e o demodulador, Então, um cara modula e o outro tem papel inverso, que é demodular, certo? O que é um modo? Um modo é um cara que modula e demodula, tem uma ampla função, uma dupla função, Tanto de empacotar e transmitir, como desempacotar também e fazer a transmissão do meio, tá? Os demultiplexadores são componentes que distribuem o nível de uma única entrada para uma, dentre as várias saídas, de acordo com o valor binário das entradas seletoras, A entrada de seleção, vamos supor que a entrada de seleção seria o áudio de comunicação de um VHF, por exemplo. Eu tenho o áudio chegando, e eu quero ouvir tanto na cabine de passageiros, quero ouvir tanto na chamada da comissária, por exemplo, quero ouvir no alto-falante dos passageiros, seriam diferentes localizações. Então, as entradas de seleção vai ser, por exemplo, comandada lá do painel do controle de áudio. Não, quero ouvir somente, quero ouvir somente na cabine, no alto-falante, não, quero ouvir somente nos fones, nos monofones, nos fones de ouvido, perdão. Então, essa é a ideia do demultiplexador. Uma única entrada, ele depende da seleção, ele vai distribuir isso para diferentes saídas, as saídas das quais forem selecionadas, tá? Tem papel inverso do multiplexador. Bom, circuitos sequenciais, os circuitos combinacionais mistos, os circuitos sequenciais têm as saídas dependentes de variáveis de entrada e de seus estados anteriores que forem armazenados. Os caras aqui trabalham com, além de ter duas entradas, tem um cara chamado clock, é o cara que vai dar o disparo, vai fazer o sincronismo entre os diversos níveis que você tiver no seu circuito. O mais comum deles é chamado de flip-flop, é um dispositivo que possui dois estados estáveis, um pulso em suas entradas poderá ser armazenado e transformado em nível lógico estável, dependendo do valor de clock associado. Beleza? Bom, introdução aos computadores. Falar um pouco de a parte de memória, memória ROM. Memória ROM, se por exemplo, tem... Vamos supor a seguinte situação, o pessoal que trabalha na mecânica, O comandante lá setou lá o código transponder 1234, certo? Aí pousou a aeronave, pegou o helicóptero, por exemplo, fez uma pernada aí, fez Campos de Macaé, deu uma pernada dessa. Aí chegou a aeronave, desligou a aeronave, aí colocaram a aeronave para dentro do hangar, fizeram manutenção, desligaram a aeronave. Quando eu energizar a aeronave de novo, qual será ligar o meu transponder, qual será o código que vai aparecer? Alguém saberia dizer? Se desliga a aeronave, a grande maioria do transponder trabalha dessa maneira. Não vou garantir que todos trabalham assim, mas a grande maioria tem essa capacidade. O código 2000 é o código que chegou, hein? Saberia me dizer? Se tu desliga a aeronave, depois volta a ligar, qual é o código que vai aparecer? Foi o último setado? O que chegou de voo? Passou um dia, passou a noite, no dia seguinte foi voar de novo, voltou a operação offshore.
Vai aparecer tudo zerado, vai aparecer o último código que foi setado, sei lá, estou dizendo que é 1, 2, 3, 4, vai aparecer o código 2000, que é o código, né, para voo VFR no Brasil, uma vez que não tem contato com o órgão operacional, né, não consegue contactar a torre de controle. Qual seria o último código que vai aparecer? Se o último código de voo foi o código, por exemplo, 1, 2, 3, 4, foi o último ATC code. Ou bom, a ideia é saber se essa memória é uma memória volátil ou não, né? Bom, dica de passagem, a grande maioria dos transponders não trabalha com memórias voláteis, né? São memórias que você consegue gravar e obter aquele valor, ela fica armazenado por um espaço de tempo, até que você consiga, ou você troca o valor daquele código transponder associado, ou então você armazene outro valor de memória, tem alguns valores de memórias associados a ele. Então, a princípio, quando você religar o transponder, o código associado será o código do último voo. Por exemplo, a parte de comunicação, tem muitos da Bendix, né? Os transponders, lembrei agora, os transponders da Bendix, os elementos de comunicação também, os VHF da Bendix, eles são todos embarcados, né? Os ADF da Bendix, todas as frequências que você seta, quando você religa a aeronave, essas frequências também estão lá pré-setadas. Alguns painéis também de controle da Collins também têm essa propriedade, né, de apresentar em seguida a frequência, o valor setado, um display de 7 segmentos também, com seus códigos lá de valor de frequência. Então, sempre é o do voo anterior, ele consegue armazenar isso, ele não tem a memória volátil. Portanto, a gente pode afirmar que ele tem uma memória ROM, é isso? A memória que não apresenta a sua volatilidade. A memória somente de leitura, como no dia que estive, a memória não permite realizar operações de escrita, apenas de leitura. Também chamada memória morta, gravada na fabricação, retendo sempre esta informação. Bom, aí entra as memórias programadas, que você pode apagar eletricamente, né, as memórias EA2PROM, que é possível o de erase, né, de você poder apagar ela eletricamente, certo? Memória EEPROM, ou chamada também E2PROM. Mas elas vêm das memórias ROM, né? ROMeu, OSCA Mike. São memórias que não apresentam volatilidade, não se apagam com o simples, né? Quando você corta a alimentação delas, perfeito? A memória RAM, por exemplo, memória de acesso aleatório, né? Acesso randômico, essa memória se caracteriza por permitir tanto leitura como escrita, né? Sendo dessa maneira ela volátil, uma vez que você retira a alimentação, acabou-se tudo que está escrito nela, você pode iniciar um novo ciclo de escrita nessa memória. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha falado, senhores, né? Quanto à eletrônica 2, eu busquei frisar pontas lógicas, porque eu tenho visto uma grande dificuldade do pessoal em relação à banca, tá? Já que a gente tem esse momento aqui da aula ao vivo, momento que a gente preza a fim de que até melhor os senhores, quanto à dificuldade, né, eu tenho percebido isso nos cursos presenciais também, tá? Quanto a portas lógicas, então foi o grande foco dessa nossa eletrônica aqui, quanto à parte também de aritmética, né, a parte binária, certo? A álgebra booleana, a gente estudou esses conceitos durante a disciplina de eletrônica 2. Bom, enquanto a disciplina se encerra hoje, em eletrônica 2, não sei qual será a próxima disciplina dos senhores, né, nessa continuação do curso, mas foi um prazer, foi uma satisfação enorme estar com você nessa disciplina, tá? Muito obrigado pela atenção em cada encontro que nós tivemos aqui. Aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer sistema elétrico, já teve já algumas aulas comigo, outros não, a gente passará para o sistema elétrico, temos de nos ver ainda novamente durante seu curso, tá? Muito obrigado pela participação, por dispor do seu tempo, estar aqui, tá?
Valeu por tudo. Um grande abraço a todos, né? E até a próxima. Vamos logo em seguida passar o chat. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode estar esclarecendo aqui. Eu agradeço pela dedicação de cada um dos senhores da Eletrônica 2, tá? Continue estudando, continue o seu estudo, tá? Não perca o ritmo para quando chegar próximo da banca, não obter maiores problemas, faça as questões inerentes à disciplina, tá? Não deixa embolar, porque fica mais complicado ainda.